Estou batendo papo com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado. É o Neudes, né? E o Neudes Pereira perguntou sobre o Código Penal, sobre o endurecimento das penas e qual a opinião de Jorge Viana sobre isso. Olha, não tem solução. O Brasil é um país que, vergonhosamente, a gente fala, não temos guerra com ninguém. Nós estamos fazendo a pior das guerras, com nós mesmos. 52 mil assassinatos só no ano passado, gente. Assassinatos. O Acre, que já foi o estado mais violento da Amazônia e chegou a ser Rio Branco a cidade mais violenta do Brasil durante um período, hoje é o menos violento, mas assim mesmo nos afronta. Graças a Deus está aí o Tião trabalhando, mas agora a violência está indo para o interior. Isso é um perigo. Onde vivia-se em paz, agora as pessoas estão... Todo o interior, a violência tomando de conta e diminuiu aqui em Rio Branco. Nós temos que parar a violência também no interior. Mas os assaltos aumentaram em Rio Branco, senador. Pois é. E eu estou me referindo aqui mais aos homicídios. Os homicídios. Né? Crime contra a vida. Mas, sinceramente, gente, agora o Brasil tem que tomar uma decisão. O Código Penal brasileiro é de 1940. Tem 112 leis tratando de crimes. É uma coxa de retalho que não se cumpre. A vida não tem preço, Neudes. Não vale nada hoje. Não vale nada. Por quê? Porque uma pessoa que tira a vida de alguém fica 1 ano e meio preso. E os juízes, não posso culpar os juízes, não. Os juízes vão lá dar uma sentença. A pessoa é primária, a lei está cheia de remendos. Então, a culpa é do legislativo. Nós temos que mudar a lei. E tem gente que diz, não, a lei não pode ser rígida. Não pode ser rígida? Você quer o quê? Uma pessoa que mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai condenado por um crime. O tal do crime continuado se matar. Para uma pessoa ficar presa 10 anos no Brasil, 10 anos trancada, tem que matar 4. Senão ela não fica. Absurdo. A legislação penal e de processo penal também é muito burocrática. Vamos a um exemplo. Agora mesmo foi feita uma operação do Ministério da Justiça com as polícias do Acre, o governador Tião Viana acompanhou isso, transferência de preso. O que é que está acontecendo hoje? Alguns presos perigosos estão dentro do sistema prisional, que é outra lei, a lei do sistema prisional, e eles montam verdadeiras quadrilhas. Ah, mas por que deixa? Não é que deixa. Tem visitação para os presos. Aí tem um preso que misturado, um bandido perigoso com um outro que está só ali pagando sua conta com a sociedade. Ele olha, aquele aí tem... Olha, eu vi tua irmã, eu vi tua mãe, se você não fizer isso para mim, se não fizer tal coisa, eu te mato. Eu mando matar alguém. Olha o que está acontecendo em Santa Catarina e que aconteceu já em São Paulo. Em 10 dias, queimaram quase 90 ônibus por ordem de presos. Quer dizer, as pessoas montaram quadrilhas dentro do presídio, os que estavam tão presos, estão comandando quem está solto fora. No fundo, quem está prisioneiro é quem está fora, é quem deveria estar livre. Então só tem uma solução, mudança forte no Código Penal. E eu sou favorável, lei para todos, não sou radical nisso, mas sinceramente, gente, o Brasil é o país da pena mínima. Nós temos que pegar para determinados crimes pena dura, o rigor da lei. Prisão perpétua, o que é que o senhor pensa disso? Não precisa chegar em prisão perpétua. Mas uma Basta pessoa, cumprir na mas totalidade. uma pessoa que é uma ameaça, se a pessoa mata alguém para ficar 1 ano e meio, aí matar outro para ficar mais 1 ano e meio, gente, quem tira a vida de alguém tem que levar cana dura. Quando você começa a fazer isso, eu acho que a gente começa a mudar a situação e separar bandidos perigosos de pessoas que estão só ali cumprindo penas. Recentemente, a revista Veja publicou uma reportagem sobre as parcerias público-privadas, cadeias tocadas pela iniciativa privada. O que o senhor pensa disso? Sou totalmente favorável a determinados serviços serem tocados pela iniciativa privada. Será que tem que ser funcionário público para cuidar de bandido perigoso? Acho que não. As regras têm que serem feitas pelo poder público, pelo interesse público. A fiscalização pelo poder público, olhar para ver se também não está exagerando. Tem que ser tratado com respeito. Mas, sinceramente, funcionário público cuidando de bandido? Sou contra. É um modelo americano, parcerias públicas. Agora, veja bem, o Senado, a Câmara só vão ganhar moral, na minha opinião, junto à opinião pública, quando atacarem esses temas, quando trabalharem temas como esse, porque esse é o tema que interessa. Ou não interessa a gente? Toda a sociedade. Toda a sociedade quer. Agora mesmo aconteceu esse episódio na boate, né? Santa Maria. Ontem, lá em Brasília, eu fui no ato ecumênico com a presidenta Dilma, fui representando o Senado. Um ato bonito, muita gente chorou, lembrando as vítimas, né? 239 vítimas, jovens, cheios de sonhos. Fiz um discurso no Senado pedindo que os prefeitos, que o Confiacreia, que a Defesa Civil, que o PROCON, veja só, todas essas casas de espetáculo têm um negócio chamado comanda.
O comanda, que a pessoa recebe quando entra, é um papelzinho, parece inofensivo. Olha, se consumir alguma coisa, vai ser marcado aqui. Aí a pessoa fica lá à noite, não sei quantas horas, consumindo, depois tem que ir para uma fila com a carteira de identidade para pagar. O que é que aconteceu lá naquela boate? Todo mundo com comanda. Não vai sair ninguém não, porque tem que pagar primeiro. Perderam o tempo precioso que podia ter salvo vidas. O PROCON pode baixar uma resolução sem lei, não precisa. Não pode ter comanda em lugares fechados, em lugares que não tenha risco de um tumulto, de uma evacuação. Não pode ter. Tudo que é lugar do mundo por aí, consumiu, pagou, evita-se isso. São medidas. Quando cai um avião, o pessoal não fica atrás do piloto que morreu para botar a culpa nele, não. Fica dizendo, por que caiu? Normalmente são vários, 5, 6, 10 erros. E aí eles tentam corrigir esses erros para evitar que outro caia. Exato. Nesse caso, lamentável, sofrimento, nós temos que tirar lições. Eu falei até dos ministérios públicos. Mandei também, estou mandando uma carta para tudo que é chefe do Ministério Público. O Ministério Público tem feito trabalho interessantíssimo. Fiscalizado, cobrado. Mas sabe qual é a maior cobrança? Quase a totalidade das apurações em cima é por causa do barulho. É barulho por causa da igreja evangélica, é barulho por causa de casa de show, é barulho por causa daquilo, é trânsito de carro. Agora me diga aqui, barulho vai matar a gente? Aí, toda a fiscalização é em cima do barulho, manda fazer paredes mais grossas, botar espuma em cima, não estou dizendo que é o Ministério Público, não é isso. Eu estou dizendo que a solução é ir fechar as portas para não ter barulho. Aí faz o quê? Um confinamento para os jovens. Faz um confinamento dentro de igreja. Faz um confinamento em lugares públicos. E sabe o que é que acontece? No primeiro tumulto que tem, morre gente. Então eu pedi que parem de fiscalizar só pelo barulho. Claro que tem que resolver o barulho. Mas vamos pensar na segurança. Saída de emergência, não extintores. Pode ter um lugar que aglomera pessoas, que a porta de entrada é a mesma de saída, pelo amor de Deus. Senão... Foram erros primários, no caso daqui. E está acontecendo. E tem no Brasil inteiro, não é só naquela boate, não. E aí começa a contar o do Commander, porque aí o cara tem que trancar todas as portas para poder o cara sair por uma. Essas coisas têm que acabar. Então, são medidas, e a gente tá para fazer leis. Então, também dá para ajudar sendo parlamentar. Agora, sempre com um olhar na vida das pessoas. Senador, vamos correndo aqui, que a deputada Marileide mandou aqui uma tese. Não foi uma pergunta, foi uma tese. Serafim? Deputada Marileide Serafim. Eu encontrei, inclusive, com ela hoje, pude dar um abraço, porque houve um mal-entendido na campanha, eu pedi desculpa a ela, eu falei que eu tenho o maior carinho, porque ela é uma pessoa muito bacana. Deputada Marileide faz a seguinte pergunta. Senador, o senador Jorge Viana foi o governador do estado do Acre por 2 mandatos, conhece a realidade do extrativismo especial, a do látex, e que há muito tempo esta atividade deixou de ser atrativa. E não somos um estado que investiu no reflorestamento com o plantio da eveicultura, ou seja, não plantamos seringueiras de cultivo em larga escala para abastecer a indústria de beneficiamento da borracha, para atender o mercado pneumático ou de artefatos. Diante deste cenário, como o senador avalia a viabilidade econômica de se implantar uma indústria de beneficiamento de borracha no município de Sena Madureira, um investimento de 10 milhões de reais? O projeto diz que será de alta tecnologia. Qual o retorno financeiro que o Estado terá? Ou será um investimento meramente social? Tenho preocupação, o investimento é muito alto? Não que não quero que seja feito, mas não temos matéria-prima suficiente para atender a demanda da indústria? Penso que devemos primeiro fazer um estudo de viabilidade econômica do setor. Esta é a minha opinião. E a sua opinião, senador? Olha, eu acho que as preocupações dela são todas pertinentes. Né? Eu defendo que tenha. Se não se plantar mais seringueiras, não cabe à indústria. Uma atividade econômica, ainda mais com recurso público, ela primeiro tem que atender o lado econômico. Mesmo que o objetivo dela seja social, porque senão se ficar só no social, ela não se viabiliza economicamente, não vai ter vida longa. Tem que ser sustentável do ponto de vista econômico. Mas quando estava o Binho ainda no governo, até numa conversa com Lula, foi montado um plano de se plantar, tentar se plantar aí 60 mil hectares de floresta no Acre, boa parte de seringueiras. O governador Tião Viana está trabalhando intensamente nesse programa. Ele repaginou, reformulou o programa e está estimulando o setor privado para que a gente tenha plantação. Serve isso para as madeireiras, porque a gente pode usar melhor as áreas que estão desmatadas já, mas também para a produção de látex, no caso de borracha. Porque hoje em dia você já tem o domínio das doenças através de tecnologias usadas e desenvolvidas pela Embrapa. Então, no fundo, é só uma pequena compatibilização. A gente ampliar, tem muita gente plantando seringueira, plantar a seringueira e ter a indústria. Muito bem, vou mais para uma pergunta. É a pergunta da Michele Souza. Senador,
Quero saber quando o Acre finalmente sairá deste isolamento com a construção da ponte sobre o Rio Madeira, já que temos pontes ligando o Acre a outros países e não temos nenhuma nos ligando ao Brasil, senador. Michele Souza. Pois é, porque a gente perde horas ali naquela bendita balsa. E eu, na eleição, fico com medo de balsa. Não gosto. Eu só vou quando é sem jeito, que o pessoal manda aí, tem que ir, tem que voltar, né? Para Manacapuru. Mas faz muitos anos, graças a Deus, que eu não vou. Mas aquela balsa do Madeira é uma questão de segurança também. Fica na fila, caminhão carregado de diesel. Nós temos lutado muito, mas lamentavelmente, por ser depois de Porto Velho, aí o pessoal de Rondônia não cuida muito, não estou só culpando Rondônia. E o governo brasileiro, que tem um monte de coisa para cuidar, termina que deixa aquilo no segundo plano. Todas as do Acre saíram porque nós batalhamos. E aí mostra o quanto que foi firme, que nós asfaltamos da divisa do Amazonas até Assis Brasil, fizemos todas as pontes, e agora o Tião assumiu o compromisso, né, se o dinheiro for liberado, de concluir a pavimentação asfáltica. Ele está querendo ver se consegue ainda esse ano, até Cruzeiro do Sul. Obviamente que aí tem que estar sempre consertando, porque estrada na Amazônia, ela está sempre precisando de reparo, mas pode ficar certo, toda a bancada está lutando por isso. Eu, no dia que fui com o Aníbal lá, nós levantamos esse assunto com a presidenta Dilma, ela ligou para o ministro de Transporte. Eu não tenho dúvida que a obra vai começar esse ano, mas já com muito atraso e tem que vir acompanhada de um pedido de desculpa do governo federal. Muito bem. Tiago Oliveira. Alan, gostaria de saber a opinião do nobre senador sobre a ética e a moralidade da eleição da presidência do Senado, onde o senhor Renan Calheiros teve ampla maioria de votos dos senadores, mesmo sendo gravemente acusado de receber notas frias, né, há 5 anos atrás, além de outras denúncias pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, o Congresso Nacional deixa uma péssima imagem para o povo brasileiro. É o Tiago Oliveira colocando o senador aqui nessa situação. Senador, e aí, o Renan? Pois é, primeiro vamos separar um pouco. Eu acho que o que ele está fazendo de observação é muito importante. Só que a gente pode prejugar, pode, quem quer prejugar, quer. Só não pode condenar previamente. O Renan está sendo, vai ser investigado, ou está sendo investigado e vai poder dar suas respostas. Como alguns políticos do Acre, pelo mesmo objeto. Notas frias, não sei o quê. Tem gente que está sendo assim. Obviamente, se for condenado, não tem saída. Quem é condenado tem que pagar. Perde o mandato. Perde o mandato. Né? Ou renuncia, como ele fez da outra vez. Não, isso é um fato. Agora, eleição do Senado, ou eleição da Assembleia, ou eleição da Câmara Federal, gente, não acontece como vocês estão pensando, não. Escolhe lá quem é o melhor senador e põe lá. Não. Não é assim. Tem uma composição que é regimental pelo tamanho das bancadas. É a proporcionalidade. Coube ao PMDB indicar o candidato a presidente. Coube ao PT indicar o candidato a vice. O PMDB decidiu botar o Renan. O PT me indicou. É assim que funciona. E é casa legislativa. E se o Renan cair, o senhor assume o Senado? Se o Renan chegar a ser cassado... Eu não trabalho com essa... Mas isso pode acontecer, mas isso já aconteceu no passado. Eu não trabalho com essa hipótese, que senão eu estaria criando aqui uma especulação ruim. A minha expectativa é que o presidente Renan cumpra bem, inclusive ele que está sendo muito cobrado, eu tenho conversado com ele. Falei, olha, é hora da gente nós nos reencontrarmos com o interesse da opinião pública, gente. E sabe como é que faz isso? Trabalhando sério. Fazendo uma pauta bem definida no Senado, trabalhando, votando aquilo que a população quer. Agora, os assuntos pessoais de cada um vão ser respondidos lá na Justiça. E óbvio, se tiver um senador condenado, isso muda o quadro todo. Senador, tem um tema que eu não posso deixar de abordar, o nosso tempo está estourado, mas me diga. Na tribuna o senhor reclamou dos altíssimos preços das passagens aéreas na nossa região e do combustível na região norte, etc. O senhor disse o seguinte: transporte aéreo na Amazônia não é luxo, mas é um artigo de primeira necessidade. Fecha aspas. Essa foi a sua fala. Como é que o senhor, que estudou o tema, avalia o preço cobrado hoje na nossa região e no Acre da passagem aérea? Eu agradeço você estar levantando isso. Eu fiz um discurso essa semana, fui aparteado por muita gente. Nós estamos num período de carnaval, tem gente que tem um dinheirinho, quer viajar, não pode por causa do preço da passagem, só porque o dinheirinho chegou agora. Isso não pode. Com o Lula e Dilma, 40 milhões de brasileiros passaram a ser classe média. Tem um dinheirinho. Tem gente que nunca tinha pego um avião, agora viaja. Eu fico feliz de chegar lá, uma pessoa está com a família, tirou férias. Por que não, gente? Agora, em 2002, 30 milhões de brasileiros andavam de avião, no ano de 2002. 30 milhões de brasileiros andaram de avião. Em 2010, 65 milhões de brasileiros andaram de avião. Dobrou o número de brasileiros.
Mais ainda, agora, em 2013, provavelmente vamos chegar a 100 milhões de brasileiros andando. Tem gente que viaja muitas vezes, como eu. 100 milhões. Ou seja, o mercado brasileiro de aviação é um dos melhores do mundo. Cresce 15% ao ano, Alain. É um mercado que tudo que a companhia aérea quer vir para cá. E sabe o que, é que acontece no Brasil? As 5 maiores companhias do Brasil, todas estão no prejuízo. Mas por quê? A Gol diz que teve um prejuízo de 700 milhões, a TAM 345 milhões, a Azul de 50 e pouco, a Trip de 30 e pouco. Então deviam fechar, porque... Aí a população, e é fato, uma passagem agora de última hora que você for, hoje a Bia Saldanha botou na minha fanpage que eu botei o assunto, mas me cobraram, senador, 5 mil reais para ir para o Rio de Janeiro e de volta. Ela queria ver a família dela. Cruzeiro do Sul estava R$ 1.500 uma passagem, gente, de ida. Fiz reunião com o presidente da TAM, fiz reunião com o presidente da Gol, os companheiros da bancada também se mobilizaram, todo mundo se movimentando, Henrique, Gladson, Perpétua, todo mundo, a Taumaturgo, a turma toda, Isibá, Aníbal. Agora, uma explicação. Onde é que nós temos a gasolina de avião mais cara do Brasil? 5 segundos para a resposta. Em Cruzeiro do Sul. Onde é que nós temos a gasolina? Estou estudando o assunto. Mais barata do Brasil? Em São Paulo. Quer dizer, onde a gente mais precisa de avião, a gasolina é caríssima. E onde tem mais passageiro e pode ter uma passagem mais barata, isso. Aí, quem é que regula o preço dessa gasolina? Lamentavelmente, a dona Petrobras tem o monopólio da venda e é a gasolina do Brasil. O combustível de avião, o mais caro do mundo é no Brasil. Mais caro do mundo. 40% do preço médio das passagens é o combustível do avião. Agora, isso não explica cobrar um preço absurdo de última hora num voo. Aí tem assim, ó, um voo saindo de São Paulo para Buenos Aires é a mesma distância que saindo para Pernambuco. Só que se você pegar um avião da Gol de São Paulo para Buenos Aires, ela é 30% mais barata a passagem do que você pegar o mesmo avião da Gol, que é a mesma distância de São Paulo para Pernambuco. Porque ainda tem uma outra coisa. Quando o avião for abastecer, mesmo em território brasileiro, para ir para o exterior, a gasolina não cobra nenhum imposto e ela é bem baratinha. Aí a passagem cai. Mas se for para andar dentro do Brasil, não tem jeito. A presidenta Dilma assumiu agora em dezembro, em Paris, que o Brasil precisa de 800 novos aeroportos, que ela vai começar com 190. Ótimo, nota 10 para o presidente Dilma. Porque diminuir o número de aeroportos regionais, o Brasil tem que ter mais, principalmente aqui na Amazônia. Mas só vai ter aviação regional aqui quando mudarem o preço da gasolina. E uma última coisa, estou parabenizando a presidenta Dilma, que está modernizando os aeroportos. Aqui o nosso é um caos. Agora a pista melhorou, mas o aeroporto é ruim. Nunca, está sempre em obra, não acaba nunca, e nós temos que peitar isso. Uma outra coisa, que as companhias aéreas não podem fazer. Elas começam a vender uma passagem de um avião, uma lotação de um avião, um ano antes. Quem comprar antes, paga menos. Paga menos. O avião, quando chega na metade, ele já está pronto para voar e vai ser lucrativo. Aí, as últimas passagens, eu acho isso uma burrice, uma burrada, desculpa o termo, gente. 10% das últimas passagens são as mais caras. Então o avião já está cheio, a empresa já vai lucrar, aí chega lá, mas eu quero embarcar hoje, o avião já vai sair, tem 10 lugares, mas você só vai se pagar 3 mil. Gente, nós temos que proibir isso. Esses 10 lugares já não fazem falta para a companhia. Por que vai tirar o couro daquele que está precisando? Então é uma coisa meio doida. Daqui para Cruzeiro, eu falei com o presidente da Gol, agora, nesse ano. Almoçamos lá em Brasília, ele inclusive pagou o almoço. Falei, meu irmão, por que isso? Porque chega uma pessoa de última hora, não é porque tem dinheiro, não. Que é necessidade. Aí ele estabeleceu um teto. Falou, eu já tirei o teto lá, não vai ter mais essa coisa de pagar R$ 1.500. Graças a Deus. Caso de Cruzeiro do Sul, foi concreto. Eu sentado na mesa, mostrou a tabela e disse, ó, a passagem que chegou a ser de 1.500, agora vai ficar num preço que seja razoável para a última hora. Esse tipo de mudança a gente tem que tê-la. Senador, infelizmente nosso tempo estourou. Quero agradecer sua vinda ao programa. Obrigado. Parabéns pela vice-presidência do Senado. Eu agradeço do fundo do coração. Queria cumprimentar aqui o Moura, o Raimundo Martins, toda a equipe. Vocês também, o Mariano lá e o Samuca, que sempre estão lá. Agradecer a todo mundo, dos municípios. Gente, esse mandato está à disposição do Acre, da Amazônia, do Brasil. Queira Deus que eu consiga ter sucesso como foi na prefeitura e no governo, para ajudar o Tião, para ajudar os prefeitos, ajudar a presidenta Dilma. E, por fim, desejar um bom carnaval para todo mundo, mas em paz, sem violência. Eu, lamentavelmente, esse ano o Tião não pôde organizar, também está cortando custos, isso aí ele está certo de cortar custos. O Marcos Alexandre está organizando, mas eu acho que o carnaval é bom quando está num lugar só, para garantir a segurança. Eu faço um apelo a todo mundo, porque eu comecei esse negócio de carnaval num canto por segurança, que brinque em paz, com alegria. Está aí a polícia militar, civil, para ajudar.
E por último, meu caro, saudações do Sidorf. Saudações cara, tá bom pra caramba. do Rafinha. O Sidorf faz 3 gols numa partida, tá ouvindo até música. O Rafinha é melhor do que o Neymar. Tá indo bem, meu amigo. Mas olha, gente, um abração para vocês e como vice-presidente agora, eu espero ajudar ainda mais o nosso Acre, se Deus quiser. Obrigado, senador, mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.